Queridos, deixa refletir com vocês aqui sobre algo que a gente, infelizmente, não leva em consideração às vezes, enquanto igreja em Angola, com relação ao futuro. 2022 saiu uma espécie de artigo, uma pesquisa no The New York Times, que também chegou no Brasil, através da Folha de São Paulo, o Estadão também compartilhou e demais jornais brasileiros também compartilharam. E segundo esse artigo, essa pesquisa, até 2040, muito provavelmente os Estados Unidos da América se tornará um país de minoria cristã. Digamos, nós de certa forma temos noções de que o cristianismo vem perdendo relevância no contexto ocidental. Pese embora, quando a gente lê gente como Timothy Keller, a gente encontra ali também pesquisas que apontam para alguma direção de crescimento. Obviamente que algumas voltadas para o sul global, mas ele também trabalha pontos muito interessantes. Mas há algo aqui, nesse artigo, que chama atenção. É aquilo que esse autor apresenta como as razões de por que os cristãos se tornariam talvez a minoria ZOA a partir de 2040. O Centro de Pesquisa PEN, elaborou uma espécie de modelos de 4 futuros potenciais para a religião nos Estados Unidos da América. E, sem dúvida, o cristianismo vem ali perdendo essa influência, essa presença. E quando, então, se pergunta, mas qual é a razão? Onde é que está a razão para que se reduza isso? Por que que parece que nessas projeções ali, entre as 4 feitas, 3 delas tendem a mostrar que a percentagem de cristãos no ZOA tende a reduzir, quando estamos a falar que em torno de 90% nas décadas de 70 e 80 de gente assim, cristã vai caindo. Mas por quê? E o ponto que eles trabalham, e que o autor neste caso vai desenvolver como razões para isso, ele chama de heresias cristãs. A razão para isso está nas heresias cristãs. E quais são essas heresias cristãs? Ele trabalha 3 delas. A primeira é a heresia da teologia da prosperidade. A segunda é a heresia da teologia da autoajuda, ou do evangelho da autoajuda. E o terceiro é o nacionalismo cristão. O que está a trabalhar aqui? Primeiro, que o que está contribuindo para esse decréscimo do cristianismo no da América é o fato de que os cristãos passaram a pregoar, por exemplo, uma teologia da prosperidade, em que, como vocês conhecem, em que você dá tanto para colher tanto, em que você não pode ficar doente, em que você não passa por uma tragédia, em que se você fizer, Deus tem a obrigação de te abençoar com bênção financeira, com bênção material, e por aí vai. A teologia da autoajuda é essa ideia do quanto o ser humano é capaz, tudo gira em torno dele, da sua potencialidade, da sua capacidade, e portanto basta olhar para si que é tudo resolvido. Portanto, ele é Deus da parada. E por fim, esse nacionalismo cristão que tem a ver com política, a ideia talvez de um conservadorismo de extrema direita, como eles trabalham aqui no texto, que tem uma mentalidade talvez messiânica, projetada em políticos, no caso aqui representado por Trump. Segundo esse artigo, essas 3 razões são partes
da razão desse decréscimo, dessa dificuldade no contexto norte-americano. E isso chama a minha atenção. Por quê? Porque, enquanto angolano, a impressão que eu tenho é que nós estamos sempre muito atrasados em termos de fazer leitura das coisas. Eu olho para a igreja em Angola e o que é que eu vejo? Uma crescente da teologia do coach, uma crescente da teologia da prosperidade, embora também uma crescente do falso profetismo. E isso aqui tem muito a ver com o nosso contexto, especificamente como angolano. E uma preocupação também com a política, embora não podemos ainda falar em nacionalismo cristão no contexto de Angola. Só que fica lá na frente. Mas as duas primeiras, é interessante pensar nelas. Por quê? Porque hoje nós talvez não conseguimos identificar os males, as tragédias, as consequências malévolas da teologia do coach e da prosperidade do nosso contexto. Mas daqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós poderemos também nos ver nesse problema dos norte-americanos, ou talvez daqui 100 anos. Porque até pouco tempo atrás, eles também não tinham problemas com isso. Eles também estavam muito bem, obrigado. Eles também estavam muito bem estabilizados como cristãos e agora há uma decadência. Portanto, a teologia do coach e da prosperidade contribui para esse mal a longo prazo aquilo que é a fé cristã. Podemos dizer a diminuição da vida com Deus, porque Deus se torna secundário. Eu tenho potencialidade, não preciso de Deus. É um deísmo prático. A teologia da prosperidade, em que eu barganho com Deus e não posso passar por dificuldade, é uma infantilização da vida humana e uma banalização da relação do divino com o ser humano em termos de barganhas e por aí vai. E a tendência é que as pessoas ficam mal esclarecidas e questionam algumas coisas e, portanto, o cristianismo passa a não fazer sentido para uma vida equilibrada, séria, que é voltada para aquilo que de fato vale a pena e não para infantilidades, e não para bobagens, e não para coisas até mesmo ultrapassadas. Quer dizer, enquanto os outros estão a tentar despertar dos males disso, nós estamos a querer fazer o quê? Cometer os mesmos erros que ele vem cometendo. Consequência, teremos os mesmos resultados. Aquilo que disse Salomão é tudo vaidade. E a gente vai repetir tudo aquilo que ele já nos falou para não fazer. Porque no fim descobriremos o quê? É tudo vaidade, é tudo pueril, é tudo passageiro. Mas nós somos resistentes. Damos vozes, damos púlpitos, centramos tudo naquilo que nos outros lugares só resulta em quê? Em males ao cristianismo. E depois há quem ainda me diz, o pastor fulano, o pregador fulano, fez muito pelo evangelho. Que evangelho? Esse que no fim de tudo sabemos que vai dar? Misericórdia. É tempo de repensar, é tempo de refletir e mudar com urgência o nosso discurso no púlpito. Devemos ser uma igreja centrada no Evangelho.